dia, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler no livro de 1 Reis, capítulo 21 e 22, e depois nós vamos entrar no livro de 2 Reis. Nabote não atende a Acabe. Passados esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote e de Jezreel. Enquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais, e por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Jezabel manda matar Nabote. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesmo te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos cidadãos e aos nobres que haviam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expulsaram Nabote ao meio do povo. Em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se prostraram na frente deles, e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Deus fala ao profeta. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos: prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás: assim diz Yahvé, assassinaste teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade. E diz mais: portanto, assim determina Yahvé o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão igualmente o teu sangue. Isto mesmo, todo o teu sangue.
E quando Acabe viu Elias, lhe disse: então, finalmente me encontraste, meu amigo, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável. Por isso ele afirma: eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede, que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com que toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Enquanto a Jezabel, assim fala Yahvé o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitou sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho. Acabe quer reaver suas terras. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e a Síria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou os seus oficiais e servos: bem sabeis que Ramote de Gileade nos pertence, e nós não fizemos nada para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá: quereis vir comigo à guerra em Ramote de Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, mas meus cavalos como para os teus cavalos. A predição dos falsos profetas. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consultas a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e lhes consultou: devo ir atacar Ramote de Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos reconhecer a vontade de Deus? O rei da Síria respondeu a Josafá: há ainda um profeta pelo qual pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bens presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao qual prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e o ordenou: trazei-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um num trono na praça à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaná, produziu para si um chifre de ferro e declarou a Acabe:
Assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esse auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam, sobe contra Ramate de Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. A palavra do profeta de Deus. Enquanto isso, o mensageiro que foi a chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar com eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome que falarei apenas o que Yahvé o Senhor me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: ataque e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, com ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: estes não têm senhor. Volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente mal? E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Yahvé. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriram ideias diferentes. Ao que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que haverei de entregá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretendes realizar isto? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: de que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vagar de um aposento ao outro para te esconderes. O rei então ordenou: prende Micaías agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: assim fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Acabe morre em Ramote de Gileade. Rapaz, ficou bonito o sol, hein? Deixa eu olhar pra cá um pouquinho. Aí, garoto, agora ficou legal. Vamos pra cá. Acabe morre em Ramote de Gileade. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no acampamento, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei da Assíria dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá completamente, comentaram uns com os outros: vê,
é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, o soldado disparou seu arco a Esmo e atingiu o rei de Israel, entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha, volta e faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia. Tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos amorreus sírios, mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorreu no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento. Volte cada um para a sua casa, cidade, e cada chefe de família para a sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Levaram o corpo real de guerra e suas armas com açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se, e vários cães vieram a lamberem o seu sangue, exatamente como a palavra de Javé, o Senhor, havia predito. O reinado de Acabe em Israel. Todas as realizações do rei Acabe, também a descrição do seu palácio, decorado com marfim da melhor qualidade, e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito nas histórias dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados, e seu filho Acasias sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. O reinado de Josafá em Israel. Rapaz, faltou maneiro, hein? Deixa eu virar pra lá, pra ficar legal aqui, porque tá ruim de gravar, gente. Deixa eu gravar um pouquinho. Opa, ver se vai. Ah, já sei. Eu vou tirar o telefone do sol, aí vai dar certo. Esse é isso. Vamos. Acho que agora você abre a cortina. Não, abrir é pior. Aí, ficou bom. Meio torto, mas vamos lá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filho de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Javé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras, e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou, e os atos de batalha, de bravura, aliás, nos tempos de guerra, estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais, que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ufi, porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Gion-Geber. Naquela época, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferenda a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jeorão assumiu o reinado em seu lugar. Azarias torna-se rei de Israel. Azias torna-se rei de Israel. E Azias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Javé, o Senhor, porquanto andou segundo os seus exemplos de seu pai, segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nabate, que fez
Israel pecar. Dedicou o seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. E aqui nós finalizamos o capítulo, né, os dois últimos capítulos de 1 Reis, capítulo 21 e capítulo 22. E no próximo vídeo nós iremos dar continuidade. Fiquem todos na paz e até a próxima.